como eu conheço muito o Alckmin é um homem muito reflexivo, silencioso, né? Um homem de uma vida muito simples, né? Ele saía daqui de São Paulo, ia lá para Pindamonhangaba, para a Chácara, né? De Capina. O Alckmin, eu vou confidenciar aqui para os seus telespectadores aqui, para os seus ouvintes, né? O Alckmin, quando acabou a eleição em que ele, né, perdeu para presidente da República, a gente foi tomar um café e ele compartilhando assim, né, com toda a amizade, os gastos que ele tinha, e ele abriu mão das aposentadorias, né, então ele tem só a aposentadoria do INSS, ele teria direito à aposentadoria de deputado, de governador, ele abriu mão de todas as aposentadorias, então ele tem a aposentadoria dele e a aposentadoria da Lu, e mostrou os gastos, né, e aí ele falou assim para mim: Chalita, me ajuda a conseguir emprego em alguma faculdade para dar aula, eu gosto de dar aula, e eu preciso dar aula para pagar essas contas, né? E a vida dele é muito modesta, tudo dele é muito simples, né? O apartamento que ele mora no Morumbi é o mesmo, né? Apartamento de 100 e poucos metros quadrados, né? E eu vi que quando eu falei com ele na padaria, que ele ia pensar, ele não falou vou pensar, ele ouviu, voltou para o tema de governo e tal. Depois de umas 2 semanas a gente encontrou, aí ele falou assim: eu estou pensando. E você sabe que a Lu é uma entusiasta da ideia, né? Porque a Lu é uma mulher que tem um compromisso social tão grande, e a admiração dela pelo Lula é que ela vê o Lula como um homem que de fato tem amor pelo mais pobre, né? O Lula não faz isso na frente das câmeras, não faz isso, né, para ser filmado, para as pessoas falarem. Ela percebe uma sinceridade imensa com isso, né? Eu falei: senhor, está animado? Aí ele falou assim: não, a gente precisa pensar, vamos conversando, né? E aí eu disse a mesma coisa para o Haddad, falei assim: acho que ele está em primeiro lugar nas pesquisas, está numa reflexão para qual partido ele vai, sofreu muito com esse novo PSDB, que é um PSDB muito diferente do PSDB que ele ajudou a fundar, né? Que eu me filiei ao PSDB quando eu tinha 20 e poucos anos, era vereador, era um momento, né, que a gente era fascinado pelo Franco Montoro, pelo Mário Covas, Fernando Henrique, era o momento do nascimento do PSDB, um partido que era muito forte no governo e que resolveu sair, né? O PSDB sai do MDB quando o MDB está com todo o poder, e eles vão para as ruas, né? Era um conceito de longe das benesses, né, dos cargos, e próximo do pulsar das ruas. Então eu sabia que para ele, Alckmin, não era uma decisão simples sair do PSDB, porque é o partido da vida toda dele. Então, para ele doía isso, ele tinha que conversar com outras lideranças, pensar, refletir. A questão não era o Lula, era a questão de sair do partido dele. E para esse gesto, ele teria que sair do PSDB. Então, isso demorou, sei lá, um mês, 2 meses, com algumas conversas, até que eles fizeram o primeiro jantar em casa, foi no dia 14 de julho. A primeira conversa minha com a Haddad foi em abril, com maio, então foram, né, 2 meses aí. E a primeira conversa já foi muito interessante, mas não falaram de vice na primeira. Falaram de Brasil, de São Paulo, da relação deles, né? O Alckmin contou uma história de que a filha dele, a Sofia, ela se casou com o Mário graças ao Lula, porque o Lula convidou para uma viagem na China, ele como governador, ele foi, e a filha queria ir e falou assim: não, no avião presidencial você não é do governo, você não vai, você vai no avião de carreira. E no avião de carreira ela conheceu o marido. Então eram conversas leves e ao mesmo tempo uma preocupação imensa com o Brasil. E eu ouvi coisas, Mário, né, assim, no meio da fala, não sei se o Haddad ou eu falamos isso, né, tinha saído alguma coisa que as pessoas tinham medo do Lula voltar com raiva. E aí o Lula falou assim: Alckmin, você acha que eu tenho tempo para ter raiva? Você acha que eu tenho isso na minha cabeça, né? Você acha que eu tenho que agradecer a Deus por tudo que eu já vivi, de onde eu saí, o que eu já pude fazer, o que eu ainda posso fazer, né? E eu vi aquele homem, né? O Lula brilha os olhos quando fala, tem paixão por aquilo, né? Mesmo quando ele está indignado com alguma coisa que ele acha incorreto, é muito rápido isso, ele já vai para o sonho. Como é que se resolve isso, né? Como é que se resolve essa necessária geração de emprego? Onde vai estar o emprego hoje? Se metade das profissões podem desaparecer daqui a 10 anos, que tipo de formação a gente tem que dar? Se o setor primário e o setor secundário, que eram 2 setores que geravam muito emprego, e hoje geram menos pela tecnologia,
onde estará esse novo emprego? E aí falou-se de cultura também, né, dessa classe destruída nesse governo, a perseguição aos artistas, o que eles significam. E era assim, era impressionante de ver a maneira com que né, a conversa ia tendo um entrosamento, e repito, no primeiro jantar não se falou de vice. No segundo jantar já falou disso. Aí o Lula, né, uma frase que o Haddad já disse em alguns momentos, em que o Lula falou, não, tenho tanta confiança em você que com você eu posso dormir em paz, com tranquilidade, porque eu sei que nós vamos fazer junto, eu sei o vice que você foi para o Covas, o governador que você foi para São Paulo, um estado tão exigente, né, te reeleger tantas vezes. Eu acho que esse entrosamento, ele não foi forçado, e foi muito interessante que, recentemente, assim, né, várias vezes o Lula brincando, pergunta, e aí, Chalita, o Alckmin está gostando de mim? Eu falei, claro, gente. Ele falou assim, porque eu estou gostando muito dele, muito. O Alckmin é muito especial, o Alckmin é um homem simples, e a mesma coisa, né? O Alckmin, ele está feliz por essa visão. E aqui, Mário, a gente hoje fica um pouco mais tranquilo, né? Uma tranquilidade, não um salto alto, de ver que as pesquisas estão indo bem, que a campanha está indo bem, mas de fato, assim, você veja em quantos momentos o Bolsonaro disse, depois da eleição a gente vai ver isso aí, né? Falando sobre as armas, falando sobre o Supremo, o desagradá-lo, né, no assunto das armas, assim, são ameaças. Aquele 7 de setembro do ano passado, o 7 de setembro desse ano, que foi uma coisa horrorosa, ele sequestrou o bicentenário da nossa independência. Era o momento da gente ter um festival dos muitos Brasis, das muitas culturas que a gente tem, da beleza que é esse país, que é norte, que é nordeste, que é sul, que é sudeste, que é centro-oeste, que tem elementos... Não teve nada disso. Teve um homem fazendo coro com imbrochável. Imagina os tradutores, né, traduzindo para os seus países aquele comício fora de hora de um presidente da República que tem que saber o cargo que ele ocupa.